Olá, crianças, tudo bem? Na aula passada, a gente viu os múltiplos e divisores. Como é que a gente encontra um múltiplo daquele determinado número e como é que a gente encontra o divisor daquele determinado número natural. Aí, para a gente saber o que é um número primo, primeiro a gente viu o que são os múltiplos e divisores, porque um vai depender do outro. Mais na frente, no decorrer do vídeo, a gente vai saber o que é um MDC e um MMC, mas vamos por parte. Primeiro, o que são números primos? São números que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele próprio. Que números são esses? O 2, o 3, o 5, o 7, 11 e 13. Por que esses números são números primos? Porque eles só podem ser divididos por ele mesmo ou por 1. Exemplo, o 2. O 2 eu só posso dividir por 2 ou por 1. Eu não posso dividir por 3, eu não posso dividir por 4. Somente por 2 e 1. Outra observação. Todo número que é depois do 2, que é um número par que é depois do 2, ele não é um número primo. Por quê? Porque ele é divisível por mais de dois números. Número par depois do 2. Só o único número par que é um número primo é o número 2. Outro exemplo, 3. O 3 só dá para ser dividido por 3 ou por 1. O 5 só dá para ser dividido por 5 ou por 1. O 7 só dá para dividir por 7 ou por 1. O 11 só dá para dividir por 11 ou por 1. O 13 também. São exemplos de números primos. Agora, existe um outro tipo de números, que são números compostos. Os números que possuem mais de dois divisores distintos são chamados de números compostos. Exemplo, o 4, o 6, como eu falei. Todo número par depois do 2 não são números primos, agora são números compostos. 4, 6, 8, 9 e 10 são números compostos. Por que eles são números compostos e não são números primos, professor? Vamos dar o exemplo do 8. O 8 ele pode ser dividido por 4, ele pode ser dividido por 2, ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Ou seja, existem 4 formas de eu dividir o 8. Então, se existem 4 formas, é um número composto. Ele não é primo, por quê? Porque existe 4 formas. Agora o 2 não. O 2 só existe 2 formas. Ou por ele mesmo, que é o próprio 2, ou o número 1. O 3 da mesma forma. Eu só posso dividir por 3, ele mesmo, e por 1. Todo número que eu divido ou por ele mesmo ou por 1, apenas 2 formas, ele é um número primo. Agora, qualquer outro número que eu tenho a partir de 3 possibilidades de divisão, ele é um número composto. Existem esses 2 tipos de número. Agora vamos à decomposição em fatores primos. Como é que eu decomponho em fatores primos? Não exatamente eu preciso decompor um número primo. Eu posso decompor, geralmente, acontece de eu decompor um número composto. Por exemplo, o 72 é um número par. Mas como ele é um número par e é diferente de 2, ele é um número par. Depois de 2, ele é um número composto. Mas eu posso decompor esse número em fatores primos. O 2 é um número primo e o 3 é um número primo. Eu posso decompor em fatores primos. Vamos ao exemplo. 72 dividido para 2 é 36. 36 dividido para 2 é 18. 18 dividido para 2 é 9. 9 eu não posso mais dividir por 2. Eu posso por quanto? Qual é o próximo número que eu posso dividir? O 3. 9 dividido para 3 é 3. 3 por 3 é 1. Quando eu tenho aqui o resultado aqui desse lado de 1, acabou minha fatoração. Agora vamos comprovar, turma. Olha, eu vou pegar esse número aqui e vou multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? Dá 8. No caso, 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. 8 vezes 9 dá quanto? 72. Ou seja, esse número aqui no caso é que eu digo que é fatores, porque toda multiplicação são fatores. Multiplicação são fatores que eu vou dar meu produto. Ou seja, decomposição em fatores primos. Eu decompus esse número em fatores primos. Por que são fatores primos? Porque o 2 e o 3, por exemplo, são números primos. Agora vamos ao outro exemplo. O 116. O 116 eu vou decompor ele. 116 por 2 dá 58. 58 por 2 dá 29. O 29 eu não posso mais dividir por 2. Não posso dividir por 3. Qual é o próximo que eu posso dividir? Por ele mesmo. Então aqui vai dar 1. Agora vamos à multiplicação de fatores primos. 2 vezes 2 vezes 29 dá 116. Outra observação. Eu posso, nessa fatoração de números primos, eu posso transformar em uma potência. Por exemplo, o que é potência? Eu vou multiplicar o número em N fatores. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 está multiplicando 3 vezes. Então é 2 elevado a 3 ao cubo. Vezes, o 3 está repetindo 2 vezes. É 3 elevado ao quadrado. Que vai dar o mesmo resultado, 72. Aqui da mesma forma, ó. O 2 está repetindo 2 vezes, 2 elevado a 2 vezes 29, dá 116.
Aqui é da composição de números primos. Continue no vídeo, pessoal. No decorrer do vídeo vocês vão ver o que é o MDC e o MMC. Valeu! Olá, crianças. Dando continuidade aqui ao vídeo sobre a aula de hoje, no começo da aula a gente viu números primos. Agora a gente vai para o máximo divisor comum, que é essa sigla aqui MDC, e o mínimo múltiplo comum, que é essa outra sigla aqui, MMC. Vamos, no caso, focar nos exemplos, para a gente depois focar nos conceitos, primeiramente. Quais são, o primeiro exemplo, quais são os divisores comuns entre 40 e 60? Por isso que no vídeo anterior eu falei, é importante a gente saber o que é divisor de número natural e o que é múltiplo de número natural, para depois a gente focar nesses dois conteúdos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Quando eu digo assim máximo, eu estou comparando dois ou mais três números. Aí, no caso, o divisor daquele determinado número, eu comparando, eu vou dizer que o máximo ele vai ser o quê? Vai ser meu máximo divisor, em comum entre esses dois ou três números. O exemplo aqui, ó. Quais são divisores comuns entre 40 e 60? Ou seja, eu vou pegar o 40 e o 60 e vou pegar, eu vou dizer quais são os divisores de 40 e quais os 60. O que eu achar em comum entre os dois, o divisor entre os dois, vai ser o meu máximo divisor comum. Exemplo, o divisor de 40, eu posso dividir por 1, eu posso dividir por 2, eu posso dividir por 4, por 5, eu posso dividir por 8, eu posso dividir, parou? Posso dividir por 10, eu posso dividir por 20 e por ele mesmo 40. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, eu posso dividir o 40 em 8 formas. Como é que eu posso dividir o 60? Eu posso dividir por 1, posso dividir por 2, por 3, posso dividir por 4, posso dividir por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, por 20, por 30, por 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 12 formas de dividir o 60, 12 números. Aí, dentro eu comparando esses dois tipos, esses números, esses divisores. Qual é o que está em comum aqui? Tem que ser o máximo. Eu tenho aqui que os incomuns são 1 está no 2, o 2 está no 2, o 4 está no 2, o 5 está no 2, o 10 está no 2 e o 20 está no 2. O máximo que eu encontrei foi o 20, que está tanto no divisor de 40 como no divisor de 60, o 20 está no 2. Então, o meu MDC, o meu máximo divisor comum, o máximo valor que eu encontrei foi o quê? Foi o 20. Então, o 20, ele é o meu MDC. O 20, ele é MDC tanto do 40 como do 60, ele é comum dos dois. Agora vamos ao mínimo múltiplo comum, MMC. Dados os números 12, 15 e 20, qual é o MMC? Eu posso comparar dois números, eu posso comparar três números, posso comparar quatro números. Nesse caso, eu vou comparar o 12, o 15 e o 20. Só que eu vou fazer o quê? É múltiplo. Múltiplo vem de multiplicação. Primeiro passo, eu tenho que fazer o quê? Verificar os múltiplos de 12, os múltiplos de 15 e o de 20. Ah, professor, eu não sei, vai demorar a multiplicar, então você só faz adicional. O 0 é múltiplo de 12, o 12 é múltiplo de 12, o 24 é múltiplo de 12, o 36 é múltiplo de 12, por quê? 12 vezes 1, 12 vezes 0, 0, 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, 12 vezes 4, 12 vezes 4, 12 vezes 5, e assim sucessivamente. Aí eu cheguei a 108. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. Aí eu cheguei no 105. Agora 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. Ou seja, eu vou adicionando um número, ó. 40 mais 20, 60. 60 mais 20, 80. Mais 20, 100 mais 20, 120. Agora nesse caso, pessoal, vai ser o mínimo. Qual é o mínimo múltiplo comum? Eu comparando esses números aqui, o mínimo múltiplo comum vai ser qual? Entre o 12, o 15 e o 20 vai ser o 60, ó. Aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 60. Esses são o mínimo, ó. Ele é o mínimo entre o 12, o 15 e o 20, é o 60, ó. Ele está nos três. Ah, professor, mas existe outro número comum entre os três? Existe, mas não é o mínimo. O mínimo entre eles três é o 60. Ó. Ah, professor, existe outra forma de eu calcular para me achar o MMC de 2 a 3? Existe. Eu decompondo em fatores primos. Ó. Aqui, não sei se dá para você enxergar.
O 12, o 15 e o 20. Dá por 2? O 12 dá por 2, dá 6. O 15 não dá, eu repito. O 20 dá por 2, dá 10. O 6 dá por 2, dá 3. O 15 não dá por 2, eu repito. O 10 dá por 2, dá 15. O 3, aí não dá mais por 3, por 2, agora dá por 3. O 3 por 3 dá 1, o 15 por 3 dá 5, o 5... E repito o 5, porque o 5 não é divisível por 3. Agora não dá mais por 3, ó. O 5 e 5. 5 por 5 dá tudo 1 aqui, ó. Então, eu fatorei, no caso, em fatores primos. O 2, o 3 e o 5. O que eu vou fazer? Vou multiplicar agora. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Deu 60. Ou seja, deu o mesmo resultado aqui, ó. Então eu posso encontrar assim, fazer os múltiplos de cada um e fazendo assim fatores primos. Vocês vão achar a maneira que vocês acharem melhor para resolver a questão. Eu acho assim mais resumido, fazendo fatores primos. Deu 60 do mesmo jeito. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu quero mostrar um exemplo assim, uma resolução de problema. Não deu para colocar aqui no quadro, mas eu vou colocar uma imagem no final do vídeo. Vocês vão ver um exemplo dessa resolução de problema e depois a resposta. E depois que vocês assistirem o vídeo, vai ter uma atividade, viu? Atividade do livro ou fotocopiado. Pois muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Thank you.